Com a autorização de Sua Excelência o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Professor Augusto Santos Silva, o Presidente da Academia de Marinha, Almirante Francisco Vidal Abreu, declara aberta a sessão de abertura do 2º Simpósio de História do Oriente. Vai usar a palavra o Presidente da Academia de Marinha. Muito bom dia a todos. Senhor Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, saúde Vossa Excelência nesta sua primeira visita à Academia de Marinha. O mar é a nossa âncora e aquilo que nos distingue das outras academias nacionais. Assim, e nos anos que correm, os nossos simpósios de História, que anualmente organizamos, não poderiam deixar de obrigatoriamente incluir a primeira viagem de circunnavegação em torno de um mundo então só parcialmente conhecido. Como primeiro responsável por estas comemorações a nível nacional, nas quais este simpósio claramente se insere e pretende prestigiar no quadro da Marinha, só posso considerar que a presença do Sr. Ministro vem suportar e dar lustre aos nossos objetivos, pelo que lhe agradeço a sua decisão de aqui nos acompanhar no início dos trabalhos. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado dos Recursos Humanos e dos Antigos Combatentes, bem como o Sr. Presidente da Estrutura de Missão para as comemorações do 5º centenário da circunnavegação, comandada pelo navegador português Fernão de Magalhães. Sr. Almirante, Chefe de Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional, agradeço-lhe a sua disponibilidade para estar presente nas sessões de abertura e encerramento deste simpósio, em mais uma clara demonstração do apoio e consideração que nunca deixou de manifestar por esta sua Academia, nesta nossa missão ímpar de reforçar os laços entre a Marinha e a sociedade, através da história, das artes, das letras e das ciências ligadas ao mar. Na sua pessoa, cumprimento todos os militares presentes. Saúdo as senhoras embaixadoras das Filipinas e do Reino de Espanha e o senhor embaixador do Uruguai, como representantes máximos dos excelentes conferencistas dos respectivos países que quiseram participar neste simpósio. Saúdo também todos os académicos presentes, na pessoa da senhora professora Manuela Mendonça, Presidente da Academia Portuguesa da História. Senhores participantes nestes trabalhos, senhores convidados, a todos cumprimento. É com enorme orgulho que procedo à abertura dos trabalhos do 2º Simpósio de História do Oriente. Tudo deveria ter ocorrido no ano passado, mas não é necessário explicar as razões deste adiamento. Estamos a celebrar o feito de Magalhães e as suas consequências para o mundo. Planeámos fazê-lo ao longo de 4 simpósios, tantos quantos os anos da sua viagem, feito este completado por Elcano. Mas o ano de 2020 atrai-se o ônus, obrigando-nos a completar os riquíssimos trabalhos de 2019, apenas com as sessões que iremos realizar em 2021 e 2022. É, pois, com enorme gosto que vos anuncio já estar editado e disponível o primeiro volume desta trilogia, em que o referente a 2019 teve como tema central Fernão de Magalhães e o conhecimento dos oceanos, e que irá, dentro de minutos, ser apresentado pelos seus coordenadores. O livro está ali. No corrente ano, esta condensação temporal leva-nos já ao tema seguinte, o de hoje, Magalhães e Elcano e a exploração das Pacíficas às Índicas Águas, que, como disse, será completada em 22. E a primeira consequência desta compressão já apareceu. Trabalhos que tinham sido programados para apenas 2 dias vão estender-se por 3, tal o número de manifestações de vontade em participar que nos foram dirigidas. E a qualidade dos proponentes, como irão verificar, não nos deixava outra opção. Depois dos rigores da invernia passados em terras que hoje pertencem à Argentina, onde a moral e a disciplina da expedição foram novamente postas à prova, e de uma difícil travessia através do estreito que agora ostenta o nome do comandante da expedição, a esquadra de Magalhães desembocou num mundo novo e totalmente desconhecido para os navegadores europeus, o Oceano Pacífico. As dificuldades até então sentidas numa já dura e perigosa viagem não seriam menores, antes pelo contrário, uma vez que o oceano onde agora navegavam era uma incógnita, uma realidade à qual eles dariam forma após longos meses de provações no mar, para a ultrapassagem das quais foram essenciais as decisões tomadas pelo comando da expedição, os seus conhecimentos e a prática da arte de navegar que tão bem dominava. Novos mares, novas terras, novos povos, fauna e flora pontuaram esta travessia e contribuíram para a construção e definição de um novo espaço global com dinâmicas e dimensões próprias que agora se integravam num mundo que crescia e se ligava.
A expedição magalhânica no seu todo e a travessia do Pacífico em particular reveste assim de grande interesse e importância para vários ramos do conhecimento, como a história, a antropologia, as ciências naturais, a náutica ou a cartografia, tendo tido um impacto profundo em todos estes campos. Tomando o seu exemplo, prosseguiremos viagem por mares nunca de outrem arados, continuando as comemorações do 5º centenário da viagem de circunnavegação, iniciadas em 2019. A Academia de Marinha é um lugar privilegiado para esta comemoração e para a organização deste simpósio, uma vez que reúne em si a continuada relação com o mar e com todos os seus assuntos, num espaço multidisciplinar, em virtude dos seus académicos agregarem os vários campos do saber e ainda o talent bien faire, que é a panágio da Marinha, que esta Academia representa. Pretendo ser breve, pois o dia vai ser longo, mas não posso deixar desde já de agradecer todo o trabalho de coordenação, como permanente garante da qualidade dos participantes convidados e dos conteúdos que nos irão ser apresentados ao longo destes 3 dias. Aqui deixo, pois, uma palavra de agradecimento aos seus responsáveis, professores Vítor Rodrigues e Ana Paula Avelar. Uma palavra obrigatória para toda a organização. Nela são também muitos os envolvidos, mas quero distinguir o nosso secretário-geral, comandante Valente Zambujo, incansável no meio de centenas de e-mails e telefonemas diários para que nada falhe. E nunca falha. E mais 3 agradecimentos. Ao Banco Santander, na pessoa do Dr. João Paulo Velez, diretor de Comunicação e Marketing Corporativo, patrocinador dos Simpósios do Oriente. E também à doutora Maria Manuela Rodrigues, presidente do Conselho de Administração da Lusitânia, que de há muito nos apoia com as pastas que distribuímos aos participantes. E, finalmente, ao Dr. José Marques, presidente da estrutura de missão para as comemorações da primeira viagem de circunnavegação, em que este simpósio também se enquadra, e que tem estado sempre disponível para nos apoiar, designadamente na edição dos livros que destes trabalhos resultarão. Muito obrigado. É importante dizer que os 3 livros correspondentes aos trabalhos de 2019, 16º Simpósio de História Marítima, o de 2011, 2º Simpósio de História do Oriente, e os do próximo ano, 17º Simpósio de História Marítima, conterão um completíssimo conjunto de informação, harmonicamente organizado e de altíssimo valor, certamente como nunca foi publicado sobre esta temática. E é tudo. Os desejos de bom trabalho e de que ao fim do 3º dia possam dizer que valeu a pena. Muito obrigado. Vai usar a palavra Sua Excelência o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. Senhora Secretária de Estado dos Recursos Humanos e Antigos Combatentes, cara colega, Senhora Chefe de Estado-Maior da Armada, Senhora Presidente da Academia de Marinha, Senhor Presidente da Estrutura de Missão para as comemorações do 5º centenário da circunnavegação, minhas senhoras embaixadoras, senhores oficiais generais, senhores académicos, historiadoras, minhas senhoras e meus senhores, muito bom dia a todos e muito obrigado pelo convite para participar em parte desta sessão de abertura. Um convite que eu próprio me permiti sugerir, tal é a importância que atribuo à realização deste simpósio no quadro mais geral das comemorações do 5º centenário da circunnavegação. Infelizmente tenho muitas outras reuniões ao longo do dia, nem todas tão agradáveis como vai ser este simpósio e, portanto, peço desde já desculpa por só poder estar aqui alguns minutos, mas todos compreenderão a razão. Eu gostaria de falar enquanto Ministro dos Estrangeiros, porque me parece que a minha própria experiência é o melhor argumento em favor da importância de realizações como esta. Como todos sabem, o evento principal do ponto de vista da ação externa promovido pela presidência portuguesa do Conselho da União Europeia no semestre passado foi a realização do encontro de líderes entre os 27 Estados-membros da União Europeia e a Índia, representadas os Estados-membros pelos respectivos chefes de Estado ou de Governo e a Índia pelo Primeiro-Ministro Narendra Modi.
Foi, aliás, o retomar de uma boa tradição inaugurada noutra presidência portuguesa, porque foi noutra presidência portuguesa da União Europeia que se realizou a primeira cimeira de sempre entre a União Europeia e a Índia. Mas como devemos sempre estar a inovar, esta reunião no Porto, no passado dia 8 de maio, foi a primeira vez que tal cimeira assumiu do lado europeu a forma de presença de todos os Estados-membros. Não apenas as presidências da União em funções, mas todos os Estados-membros estiveram representados. E esse evento que nós promovemos foi recebido com bastante naturalidade por parte dos nossos colegas e quando propusemos à Índia, a Índia respondeu imediatamente e de forma muito calorosa. Tão calorosa, aliás, que prosseguem os contactos, designadamente ao meu nível, entre os ministros dos negócios estrangeiros de Portugal e da Índia, no sentido de a rica agenda que saiu da reunião do Porto não perder nenhum elemento, nenhuma dimensão, nenhuma componente. Ainda na sexta-feira passada estivemos a participar ambos em mais uma reflexão estratégica sobre as relações entre a Europa e a Índia. Mas a reunião não foi apenas um encontro de amigos das duas maiores democracias do mundo, foi também uma reunião de trabalho de que resultaram compromissos, o relançamento das negociações económicas entre os dois blocos, uma parceria para a conectividade e, do lado europeu, a consciência de que nós devíamos avançar com uma estratégia nossa europeia, comum, bem elaborada, para toda aquela grande região do Indo-Pacífico. E assim foi, em março passado, o Conselho de Negócios Estrangeiros da União Europeia mandatou o Alto Representante e a Comissão para apresentarem a estratégia europeia para o Indo-Pacífico, a qual foi apresentada no passado mês de setembro. Assim se juntando a Europa aos Estados Unidos e ao Reino Unido, que também têm as suas próprias estratégias para aquela região. Ora, na discussão de todos estes aspectos, eu sempre sustentei que a primeira estratégia europeia para a região do Indo-Pacífico não estava agora em causa. Em causa estava agora a segunda estratégia europeia para a região do Indo-Pacífico. Porque a primeira verdadeiramente tinha pertencido aos portugueses nos séculos XVI e XVII. Essa foi, de facto, a primeira grande abordagem por parte de uma nação europeia ao conjunto da região que ia do Oceano Índico até aos confins do Pacífico. E representou a primeira vez em que, na história europeia, aquela região foi pensada em conjunto e havia um programa de ação para atuar naquela região e naquela região encontrar oportunidades, recursos, parceiros, aliados e assim ganhar não só influência, como também fazer aumentar o grau de abertura da Europa ao mundo. Também a particular ênfase que no campo da nossa presidência da União Europeia nós sempre demos à necessidade de abrir a Europa ao mundo, era a terceira grande prioridade da nossa presidência, a abertura da Europa ao mundo, é recebida com a mesma naturalidade por parte dos nossos parceiros, que percebem que essa abertura não diz respeito apenas ao incremento das relações com a África, ao incremento das relações com a América Latina, à preservação do vital elo transatlântico com os Estados Unidos, o Canadá e também o Reino Unido, mas deve ser uma abertura, como nós gostamos de dizer nas nossas discussões, em 360 graus e, portanto, incluir todas as regiões do mundo. E a razão pela qual esta ênfase portuguesa é recebida com naturalidade tem a ver com a nossa história. Tem a ver com o facto de ser clara a profundidade geoestratégica que a história portuguesa, não apenas a história de Portugal, de outros países europeus, mas com um acento próprio a história portuguesa, nos dá. Eu quero começar com estes factos de atualidade apenas por mostrar quão atual é a história.
quão atual é aquilo a que os brodelianos, como eu, gostam de chamar a longa duração, isto é, o percurso propriamente dito das civilizações, das nações, das grandes regiões do mundo, pelo qual nós vamos construindo as nossas próprias identidades e as nossas próprias relações estratégicas, e através do qual nós vamos mudando, não só circunstancialmente, mas também estruturalmente. Ora, esta nossa capacidade de salientar quão importante é para a Europa abrir-se ao mundo é hoje de uma importância política para a Europa absolutamente transcendente. Porque nós sabemos que estamos a perder, naturalmente, estamos a perder o peso que tínhamos, quer na riqueza mundial, quer na população mundial. Hoje em dia sabemos que 85% do crescimento económico gerado anualmente é gerado na Ásia e já não na Europa. Hoje em dia sabemos que os 20% que há 20 anos a economia europeia representava no conjunto da economia mundial estão reduzidos a uma proporção muito mais pequena. E, portanto, nós não valemos no mundo pelo nosso preço próprio, nós valemos no mundo pelo nosso preço próprio, mais o referencial que somos do ponto de vista institucional, de valores e de princípios, mais a nossa capacidade de lidar com todos. E por isso é que a Europa tem que ser sempre a campeã do multilateralismo neste sentido. A Europa tem que ser a campeã deste compromisso de todos de agir concertadamente para valorizar os nossos bens comuns e para enfrentar juntos os desafios comuns. Para, portanto, percebermos bem o que é isso da mundialização, para percebermos bem o que é isso de o mundo ser só um, o planeta ser só um e ser nós todos. Ora, na raiz desta compreensão estão factos, estão iniciativas, estão aventuras, como a viagem da circunnavegação. Porque se nós olharmos bem, a viagem da circunnavegação foi a primeira vez na história da humanidade em que uma expedição marítima realizou a travessia de 3 grandes oceanos, o Atlântico, o Pacífico e o Índico, voltando ao mesmíssimo ponto de onde partira, 3 anos antes. Foi a primeira viagem de circunnavegação, isto é, foi a demonstração de que era possível dar a volta ao mundo através dos mares. E para isso foram importantes 3 grandes feitos técnicos, militares e económico-financeiros. O primeiro feito foi a descoberta da ligação existente entre o Atlântico Sul e o Pacífico. Portanto, a descoberta do estreito que depois levou o nome de Magalhães. Em segundo lugar, foi a travessia da larguíssima vastidão do Pacífico. Uma e outra coisa, a expedição de Fernão Magalhães fê-lo sob o comando de Fernão Magalhães. Mas há um terceiro feito também muito importante, que é o regresso, já sob o comando de Sebastião de Elcano, que utilizou uma rota no regresso bastante ao sul, para fugir à rota controlada pelos portugueses, assim fazendo um feito técnico de exploração marítima, de viagem marítima, igualmente muito importante. Ora, esta expedição foi, como nós hoje diríamos, multinacional. Em primeiro lugar, ela só foi possível porque a decisão própria e os capitais empenhados na expedição eram espanhóis, o comandante era português, o conhecimento que a viagem de circunnavegação mobilizou vinha da cultura árabe, da cultura judaica e da cultura europeia, e esse conhecimento havia sido desenvolvido
no fim da Idade Média, princípio da Idade Moderna, por italianos, por espanhóis e portugueses. Os comandantes, os pilotos e os marinheiros da expedição provinham de uma dezena de nacionalidades diferentes. Um italiano, Pigafetta, foi o cronista da expedição. A rota seguida atravessou o que hoje equivaleria a 11 países, a saber, o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Chile na América do Sul, as Filipinas, a Indonésia, o Timor-Leste e Brunei no Sudeste Asiático, Moçambique, África do Sul e Cabo Verde em África, para além, naturalmente, de Espanha. Este conjunto de factos demonstra várias coisas. Em primeiro lugar, é um facto inaugural neste processo de mundialização, portanto, de compreensão que o mundo é único e pode ser explorado racional e sustentavelmente de forma concertada. Para fazer isso é preciso mobilizar o melhor do conhecimento de que nós disponhamos à época em que agimos. Para ter essa mobilização do melhor conhecimento disponível, nós temos que ter uma visão não fechada, não nacionalista, não paroquial das coisas, mas pelo contrário, temos que convocar tudo o que há de melhor, quer no nosso país, quer nos países com que trabalhamos. Temos de mobilizar várias civilizações, temos que mobilizar várias culturas científicas, temos que mobilizar também várias artes de ser e de fazer. É hoje evidente para todos os historiadores de ciência que a grande revolução científica do século XVII não teria sido possível sem esta primeira revolução peninsular que leva mais longe as artes tradicionais do fazer e do conceber e do pensar e do medir e do representar e assim preparam a revolução científica seiscentista. Ora, todas estas são lições muito importantes para o nosso presente. E por isso é que, quando nós concebemos o nosso próprio Programa Nacional de Comemorações e quando acertamos com os nossos amigos de Espanha e os nossos amigos da Rota a concatenação, a ligação, o puzzle dos diferentes programas nacionais de comemoração e lançamos, no caso de Portugal e Espanha, também um programa conjunto de comemorações, quando nós fizemos isto, quisemos lembrar a expedição, é isso que nós fazemos quando celebramos uma efeméride, mas lembrá-la para que ela nos sirva de exemplo para a nossa ação presente. E por isso é que as comemorações não são apenas um cultivar de memórias, as comemorações são um reavivar de compromissos, da consciência do que precisamos de fazer hoje. Hoje, os oceanos continuam a ser uma grande riqueza da humanidade e, em grande medida, uma grande riqueza ainda por explorar. É preciso preservar os oceanos, é preciso defender os oceanos, é preciso proteger os oceanos, designadamente da poluição gerada em terra, e é preciso gerir sustentavelmente os oceanos. E por isso é que Portugal, juntamente com outros países, tanto se bateu para que houvesse, nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, um objetivo específico, o 14, dedicado especificamente à temática dos oceanos. E por isso é que preparamos agora, tão afanosamente, a segunda Conferência das Nações Unidas sobre o Oceano, que se realizará em Lisboa, co-organizada pelo Quênia e Portugal, de 27 de junho a 1 de julho próximos. Ora, e termino, nada disto seria possível sem conhecimento, sem o estudo, sem a investigação e sem a liberdade intelectual, sem a qual não há conhecimento, nem investigação, nem estudo. E por isso é que é tão importante que, ao mesmo tempo, as comemorações sejam uma ocasião para fazer avançar a nossa investigação sobre a história e as ciências do mar,
um projeto desenvolvido pela Fundação de Ciência e Tecnologia, ao abrigo do qual há hoje várias investigações em curso sobre essa temática, e também é muito importante que nós não só procuremos conhecer mais sobre a circunnavegação, o seu contexto e o seu significado, como também possamos generalizar mais o conhecimento público disponível sobre a circunnavegação, o seu contexto e o seu significado. E por isso é que simpósios como este, organizado pela Academia de Marinha, são muito importantes, por isso é que livros como o que vai ser agora apresentado são absolutamente decisivos, porque nós devemos proceder hoje como Magalhães e Elcano procederam no princípio do século XVI. Mobilizar o melhor que temos, do ponto de vista do nosso conhecimento, para agir o mais informadamente possível. E quanto mais informadamente agirmos, melhor agiremos. Muito obrigado. Excelentíssimo Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, excelentíssima Sra. Secretária de Estado de Recursos Humanos e Antigos Combatentes, excelentíssimo Sr. Chefe de Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional, e na sua pessoa o cumprimento de todos os militares presentes, excelentíssimo Sr. Presidente da Academia de Marinha, saúde também na sua pessoa todos os dirigentes de instituições académicas e científicas aqui presentes, e saúdo igualmente todos os elementos que constituem a comissão organizadora e científica deste simpósio. Excelentíssimas senhoras embaixadoras de Espanha, do Reino de Espanha, das Filipinas, Sr. Embaixador do Uruguai, estimados membros da Comissão Nacional para as Comemorações e membros da Estrutura de Missão, estimados conferencistas, professores, historiadores, convidados, minhas senhoras e meus senhores. Antes de mais, quero agradecer o honroso convite e felicitar mais uma vez a Academia de Marinha, na pessoa do seu Presidente, Almirante Francisco Vidal Abreu, pela organização de mais uma iniciativa de especial relevância para o aprofundamento do estudo, da partilha e disseminação do conhecimento sobre Fernão de Magalhães e a primeira viagem de circunnavegação no contexto de uma participação ativa na persecução dos objetivos da programação oficial das comemorações do 5º centenário da primeira viagem de circunnavegação que decorrem desde 2019 até finais de 2022. Assim, após o simpósio de História Marítima sobre o tema Fernão Magalhães e o Conhecimento dos Oceanos, realizado em 2019, e do qual resultou a edição do livro que de seguida será apresentado, este segundo simpósio de História do Oriente, Magalhães e Elcano e a exploração das Pacíficas às Índicas Águas, que decorre durante os próximos 3 dias, sequenciará o aprofundamento do debate e reflexão numa perspectiva plural e pluridisciplinar desta transcendente e épica expedição realizada nos albores do século XVI e que não só mapeou pela primeira vez o estreito que ligava 2 oceanos do planeta, mas também permitiu que um deles, o Oceano Pacífico, fosse pela primeira vez navegado em toda a sua extensão. Ao descobrir o estreito que leva o seu nome e a entrada para o grande mar que batizou de Pacífico, Fernão Magalhães deu mais mar ao mar, deu mais mundo ao mundo. Presenteou a humanidade com o mundo oceânico e confirmou a condição redonda do nosso planeta, oferecendo-nos um até então planeta oceano. O valioso contributo desta expedição ao serviço da Coroa de Espanha não se reflete apenas no percurso da viagem, mas sim, sobretudo, nos antecedentes e consequências históricas e nos lugares e protagonistas a ela associados. Não se poderia compreender um tão extraordinário projeto ignorando uma etapa histórica protagonizada pelas maiores potências marítimas de então, Portugal e Espanha. Ambas se dedicaram profundamente à investigação e ao desenvolvimento da tecnologia náutica, da cartografia, da astronomia e de qualquer outro campo que se relacionasse com as grandes expedições de exploração oceânica. Refletir de forma plural sobre o passado, abrindo novas oportunidades de diálogo no presente e de construção de novas pontes para o futuro,
projetando-as numa cosmovisão partilhada, colaborativa e multicultural, são desígnios a que esta e outras iniciativas, no contexto das comemorações, nos convocam e nos desafiam. Assim se enquadra a realização deste simpósio, pela pertinência dos temas em análise, pela excelência dos investigadores presentes, pelo estudo, investigação e estratégia colaborativa em rede no plano nacional e internacional que lhe está associado. Faço votos para que, nas nossas diferentes leituras, perspectivas e enfoques, saibamos aproveitar estas oportunidades e este legado para reforçarmos laços de amizade e colaboração, contribuindo para a construção de uma sociedade mais tolerante, mais justa e sustentável, seguindo a rota do conhecimento, uma das principais heranças do pioneirismo de Portugal no conhecimento do mundo. Concluo reiterando uma palavra de reconhecimento, de agradecimento e de estímulo à Academia de Marinha e a todos os historiadores e investigadores aqui presentes. A continuação do excelente trabalho que têm vindo a desenvolver é o melhor tributo e espírito ao espírito destas celebrações, para celebrarmos o que é de todos, para construirmos novos patrimónios coletivos. Bem-ajam, muito obrigado e um bom simpósio. Vai proceder-se à apresentação do livro Fernão de Magalhães e o Conhecimento dos Oceanos pelos seus coordenadores, professor Dr. Vítor Gaspar Rodrigues e professora doutora Ana Paula Avelar. Excelentíssimo Sr. Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros, professor Dr. Augusto Santos Silva, excelentíssima Sra. Secretária de Estado dos Recursos Humanos e Antigos Combatentes, doutora Catarina Castro, excelentíssimo Chefe de Estado-Maior da Armada, Sr. Almirante António Maria Mendes Calado, excelentíssimo Sr. Presidente da Academia de Marinha, Almirante Francisco Vidal Abreu, excelentíssimo Sr. Presidente da Estrutura de Missão, Dr. José Marques, abrevio o título da estrutura, minhas senhoras e meus senhores. Este livro, intitulado Fernão de Magalhães e o Conhecimento dos Mares, é o primeiro de uma trilogia cujo segundo momento iniciamos com este simpósio Magalhães e Elcano e a exploração das Pacíficas às Índicas Águas. Participa de um projeto de longa duração que a Academia de Marinha abraçou, ancorando-o nas ações desenvolvidas no âmbito do 5º centenário da primeira viagem de circunnavegação, seja no contributo global da Marinha Portuguesa, seja nas atividades de estrutura de missão para as referidas comemorações. A natureza da nossa instituição, como espaço de diálogo pluridisciplinar e privilegiado sobre as artes do mar, levou a que o primeiro tópico deste projeto fosse concebido como um momento em que a Academia, enquanto lugar de diálogo e aprofundamento de saberes vários, congregador de especialistas, traçasse um estado da arte. Este visaria a compreensão das condições e vontades que rodearam uma viagem que contribuiu decisivamente para o conhecimento de outros mares e outras terras, que, como escreveu Luís Camões no seu poema épico, e cito, com suas frias asas o austro, a esconde. Especialistas portugueses, espanhóis, italianos, argentinos e uruguaios reuniram-se em Lisboa no já distante ano de 2019 e, ao longo de 3 dias, debateram o que em diferentes historiografias foi e estava a ser investigado, no sentido de compreender um tempo que é implacavelmente novo. Fernão de Magalhães iniciara em 1519, ao serviço da Coroa de Espanha, a sua viagem rumo às Molucas, seguindo a rota para o Ocidente, em busca de um caminho marítimo para as tão desejadas e disputadas Ilhas do Cravo, não podendo navegar pelos espaços do Índico Ocidental, que estavam então sob o domínio de Portugal, onde as armadas portuguesas haviam assumido, desde 1509, um papel de primeira importância. Esta viagem visava prosseguir a expansão iniciada pelos reis católicos em 1492. Ao navegar o Atlântico, pela zona mais meridional do continente americano, procurando evitar a barreira terrestre que o mesmo representava no caminho a oeste,
atravessando em extensão o Oceano Pacífico, inaugurava-se uma nova rota. Foi uma longa e atribulada viagem, marcada pelas condições de uma natureza inóspita e pelas revoltas e sedições das tripulações dos navios que compunham a armada. Exercitou-se a ars náutica, superando-se as inúmeras dificuldades que esta nova rota revelaria. Encontraram-se outros povos, outras culturas, descreveram-se outras terras, outros mares. Em 1522, o regresso a Sevilha da única nau sobrevivente da expedição, agora comandada por Juan Sebastián de Elcano, reacendeu a disputa que vinha sendo travada entre as duas coroas ibéricas a propósito da soberania sobre o arquipélago das Molucas. Permaneciam as questões em torno da delimitação do meridiano completo da linha divisória estabelecida no Tratado de Tordesilhas, cuja demarcação inicial visava o espaço atlântico, não se atendendo aos antípodas. Para além dos problemas técnicos que se colocavam, em resultado da incapacidade de medir com exatidão as longitudes, as disputas diplomáticas no seio do Concerto das Nações Europeias prosseguiriam entre as coroas ibéricas. É a partir deste quadro epocal, interrogando, explicando, detalhando, que ao longo de 4 capítulos se oferecem leituras plurais de um tempo em que, como escreveu o nosso colega e amigo João Marchena, no Depois da Jornada, o mundo não seria o que é sem esse episódio fulcral. Assim, no primeiro capítulo, e tratando da história dos oceanos, analisam-se relatos desconhecidos da viagem e detalha-se a singularidade da exposição de um mundo natural que encontramos em várias fontes. Prescruta-se a exploração da costa atlântica da Patagónia, passando pelos ecos da expedição magalhânica por terras orientais, e experimentam-se novas ferramentas informáticas que nos permitem visualizar, tanto à escala planetária como à escala humana, os diversos locais aportados pela expedição iniciada por Fernão de Magalhães e concluída por Juan Sebastián de Elcano. Já no segundo capítulo, dedicado à náutica, cartografia e arte de navegar, analisam-se alguns dos problemas que tiveram que ser superados nesta viagem, como os colocados à derrota de Juan Sebastián de Elcano, de Ternate a São Lucar de Barramena e a tentativa de torna-viagem de Gonçalo Gomes de Espinosa, bem como alguns aspectos náuticos da passagem do Estreito, denominado de Magalhães. Exploraram-se, igualmente, os caminhos do mar, das Filipinas ao arquipélago, abertos no início do século XVI, contextualizando-os e evidenciando as suas particularidades ao longo das décadas seguintes por portugueses e espanhóis. Um dos aspectos que assombrou toda a expedição e as suas imediatas consequências no concerto dos impérios português e espanhol foi a longitude das Ilhas Molucas e o debate desenvolvido em torno desta questão, aspectos amplamente examinados neste volume. A par desta questão, foram igualmente estudados condicionalismos físicos do Oceano Pacífico e sistematizadas as dificuldades sentidas pela expedição magalhânica neste vastíssimo Mar do Sul. Este quadro explicativo proporciona uma leitura mais rigorosa dos obstáculos que mais tarde foi necessário ultrapassar para o estabelecimento da rota do então designado Galeão de Manila. Todavia, importa sublinhar que, como se evidencia neste texto, a expedição só foi possível porque, para além de outras condições, existiam ao tempo de Fernão de Magalhães navios capazes de navegar em diferentes águas, resistir a longas tiradas de mar e às maiores intempéries com o mínimo do dano. Homens que os sabiam construir, aparelhar, equipar e navegar. Matérias que são abordadas no terceiro capítulo intitulado A Viagem, Antecedentes e Preparativos. Nele se produz ainda uma reflexão em torno do armamento da Armada e se investiga a tripulação italiana que integra a expedição magalhânica. No prescrutar da viagem foram ainda estudados neste volume os interesses portuários europeus e a navegação do Atlântico Sul neste início de 500. Historiografaram-se os perfis dos mariantes que integraram a expedição magalhânica, não só os italianos, e muito em particular as venturas e desventuras dos pilotos do Estreito, analisando os seus contactos com os espaços insulares.
Para além das particularidades das curtas permanências, desvenda-se como então se vislumbraram aspectos da fauna e flora macaronésias. Procedeu-se ainda ao interrogatório das fontes, procurando saber as que foram usadas na concepção do projeto da expedição, dando-se uma ênfase especial à cartografia portuguesa que, inovadoramente, mapeava os espaços do continente americano e das zonas mais orientais da Ásia. Porque o estudo dos decisores e agentes históricos é fundamental para a compreensão do passado, o quarto capítulo centra-se sobre esta problemática. Relê-se o projeto Magallânico através das teorias de cooperação e de específicas incidências epistemológicas propostas por novas perspectivas historiográficas. Procede-se a um exame da biografia da viagem de Magalhães, definindo redes de transferência transimperiais mediadas pela circulação de agentes e de técnicos de navegação, as quais contribuíram para a construção de um mundo global, apesar das intensas rivalidades políticas existentes entre as duas coroas ibéricas. Esta perspectiva contrapõe-se à análise das duas concepções geopolíticas de conquista, a de Espanha e de Portugal. Por outro lado, a partir do repto de que Portugal e Castela são mais colaboradores que competidores, esgrimem-se argumentos que expõem um intenso debate historiográfico que ao longo dos séculos foi sendo apresentado por várias escolas em diferentes contextos epocais. Contudo, não se deixa de atender, no texto, à trajetória político-económica dos dois impérios ibéricos, nomeadamente no âmbito da disputa das Ilhas do Cravo. Mas por conhecer esta expedição é igualmente revelar o homem que a projetou, discorreu-se neste primeiro livro sobre o perfil de Fernão de Magalhães, apresentando-se dados históricos comprovativos dos seus conhecimentos e experiência na arte de navegar. Este capítulo encerra-se com a revisitação da historiografia ibérica quinhentista, examinando como as monarquias dos dois impérios acolhem as histórias que os inscrevem no seio de uma Europa que então redefinia as suas fronteiras. Através da exposição de como a viagem magalhânica é narrada pelos diferentes discursos historiográficos ibéricos, determina-se como se esculpiu Fernão de Magalhães na construção imperial de Carlos V de Espanha e de Dom João III de Portugal. Por último, preludia-se o depois da grande jornada, realçando-se as palavras, de novo cito, de Guamarchena que, passo a citá-lo, o mundo ibérico abriu o caminho do Atlântico a todo o Ocidente. Os jogos dos intercâmbios estenderam-se pelo mundo. Abrir a rota meridional do continente americano ao caminho para as Ilhas das Especiarias foi um empreendimento comercial, político e geográfico que marcou este período inicial da modernidade, já aqui amplamente falado. Esperamos que, neste ano de 2021, marcado ainda pela incerteza e temor do desconhecido, o leitor deste livro desfrute dos atualizados saberes da arte do mar e dos novos e diferentes olhares sobre um tempo simultaneamente específico, 1519-1522, e longo, para citar Brodel, pois expande-se até aos nossos dias, navegando o leitor e todos nós, interrogativamente, pela desafiante história dos oceanos. Muito obrigada. Vai dar-se início à conferência de abertura Navios Europeus dos séculos XV e XVI, preferida pelo professor Dr. Filipe Vieira de Castro. Muito bom dia. Eu queria começar por agradecer o amabilíssimo convite para apresentar esta magnífica conferência e
pedir já desculpa pela ignorância que eu vou expor sobre os navios deste período. De facto, não sabemos muito. E é um ramo da investigação que eu suponho que vai ter que se desenvolver bastante nos próximos anos, nos anos da próxima década. O que nós aprendemos sobre os navios do século XV e do século XVI tem que ver com o mundo atlântico, que é bastante diferente. Portugal desenvolveu-se, Portugal e a Espanha, embora a Espanha tenha uma costa norte e uma costa sul, desenvolveram-se no nexo destes dois mundos, do Atlântico do Norte e do Báltico, e do Mediterrâneo. E os navios da Península Ibérica fizeram a exploração toda do Atlântico, justamente por causa do desenvolvimento técnico dos navios neste período. Os dois grandes avanços tecnológicos são a adoção do leme de cadastre e a substituição da vela latina por uma vela redonda no Mediterrâneo e no Atlântico. Temos alguma iconografia, temos alguma bibliografia, mas temos muito pouca arqueologia. Quando se fala das navegações oceânicas, até ao século XV, fala-se de navegações que abraçavam as costas. Mesmo os navios dos vikings, mesmo os navios nórdicos, nunca se afastavam muito mais do que uma semana da costa. Não havia tecnologia para construir navios suficientemente sólidos para entrarem no Atlântico e não havia tecnologia e suficientemente grandes, sobretudo. Porque quando se aumenta o tamanho dos navios, há problemas técnicos complicados. Os dinamarqueses tentaram fazer uma viagem oceânica num navio do século XI e sofreram horrores. Tiveram medo horrível de noite, passaram frio de morrer, mesmo com fatos modernos, estiveram molhados o tempo todo. E quando se pensa nas viagens dos vikings, vê-se que eles foram da Noruega para as ilhas do norte da Inglaterra e depois daí para a Islândia, daí para a Groenlândia e depois daí para a América. Portanto, o desenvolvimento das viagens atlânticas e depois da viagem de circunnavegação, perdão, tem que ver com a escala dos navios, com o aumento do tamanho dos navios, da capacidade, para poderem levar pessoas, água e vitualhas que lhes permitissem afastarem-se da costa durante vários meses. E depois vamos acabar com as duas grandes carreiras do período moderno, que são a carreira da Índia, 6 meses sem tocar na costa, e os galeões chamados de Manila. Mas quando se vê este problema da escala não está muito bem estudado, nós não temos muita arqueologia, não sabemos muito bem como é que estes navios eram construídos e não estamos a encontrar, por exemplo, nas réplicas dos navios vikings, que são as mais adiantadas hoje, há problemas técnicos que ainda não se conseguiram resolver. Ainda não percebemos, por exemplo, como é que os lemes laterais eram agarrados ao casco sem se partirem. Nas réplicas que estão construídas e que têm sido testadas, e os dinamarqueses têm uma experiência enorme em construir réplicas, partem-se os lemes. O tamanho, nós não sabemos, nem sei se vamos saber de que tamanho é que eram os navios do almirante Zheng He, chinês, mas provavelmente teriam 50 metros. Eram obras de engenharia notáveis, porque é muito difícil construir uma estrutura com madeiras pequenas que seja sólida, suficientemente sólida para aguentar as acelerações e os embates de uma tempestade. Hoje em dia, com o aço, o céu é o limite, não é? Já há navios com mais do que 300 metros. Eu pus aqui assim eu não sei se isto é melhor não tentar, um desenho do Hanley, do submarino americano confederado da Guerra Civil Americana, ao pé de um destes submarinos agora, da Ben Franklin Class, para dar uma ideia da escala. E de facto o que aconteceu, o fator primordial que permitiu as navegações oceânicas é o aumento da escala dos navios. Queria ir muito rapidamente fazer uma pequena revisão do que sabemos do último milénio. O início do segundo milénio tem um crescimento económico enorme. Nós sabemos que crescem as cidades, crescem as corporações de construtores, cresce a ciência e a arquitetura, e há um renascimento
das cidades e da construção, mas nos barcos não há muita evidência que eles tenham começado a crescer com as cidades e com as muralhas e com os castelos e com as catedrais. A maior parte das embarcações que encontramos do século XI, XII, XIII são pequenas e têm raízes quase no Neolítico. No sul é natural encontrar embarcações com 5, 10, 15 toneladas de porte. No norte, a mesma coisa. Não há navios grandes e por isso não houve navegações paralelas parecidas como as dos romanos. Tivemos a sorte enorme de ter do governo turco ter convidado arqueólogos para acompanhar a obra do estreito sob o Bósforo. Descobriram-se mais de 30 restos de embarcações, na maioria do século XI e XII, e aprendemos imenso. E de facto o que temos é, por exemplo, uma coisa que não sabíamos, havia teorias, a influência viking na construção de galés no Mediterrâneo, pelo contacto do Mar Negro. Mas os navios são pequenos e são frágeis e não podem fazer navegações oceânicas, nem têm capacidade nem resistência. Quando começa a aparecer resistência, a construção naval em Veneza, sobretudo, começam as galés italianas a sair, a fazer rotas mais longas. Fizeram as rotas todas do Mediterrâneo, que são conhecidas, mas depois saíram pelos estreitos e foram até à Flandres, até a Inglaterra. E, portanto, o século XIII vai ser um século de consolidação desta capacidade para construir navios. No norte, há uma mudança cultural grande. Os navios trincados dos vikings eram construídos com madeira que era partida, que era separada com cunhas e depois afeiçoada com machados, e agora passam a serrar as tábuas. Torna-se muito mais barato construir navios, começam a pregar os navios com pregos de ferro revirados, e aparece esta tipologia que nós chamamos as cogas, que são navios sólidos. São uns baldes, não vão a lado nenhum, não se pode testar. Eles já construíram várias réplicas da coga de Bremen, e não se pode, obviamente, pôr uma tripulação e ir testar um navio destes durante uma tempestade. Mas no computador, os resultados que se tem é que eram navios extraordinariamente estáveis, não havia ninguém que não enjoasse, tinham um momento equilibrante fortíssimo, mas eram sólidos, tinham imensa capacidade e faziam o seu trabalho de navegação no Báltico e no Atlântico Norte. Quando, no princípio do século XIV, chegaram ao Mediterrâneo, iniciaram uma revolução na construção naval interessantíssima. As galés italianas começam a crescer. Nós não temos nenhuma galé de carga. Nenhuma. Temos uma em Boccalama, em Veneza, de guerra, mas que não está, infelizmente, completamente publicada. Os italianos fizeram estudos extraordinários sobre este navio, inclusivamente reconstruíram os modelos dos remadores, fizeram a geometria e têm um estudo muitíssimo sólido que infelizmente ainda não está publicado. Eu tenho um amigo que está a tentar ultimar a publicação desta galé. No norte, as cogas passam a ser o cavalo de trabalho das costas do norte e vão entrar no Mediterrâneo e mudar tudo. No Mediterrâneo há pouquíssimas representações de velas redondas. A partir do século V e até ao século XV há muito poucas representações de velas redondas no Mediterrâneo. Não devem ter desaparecido. O argumento é que quando elas reaparecem na iconografia têm amantilhos, e os navios nórdicos e as cogas não têm amantilhos. As vergas têm braços mas o que vemos são navios que começam a crescer a partir do século XIII, mas que têm velas latinas e lemes laterais. Aliás, a introdução do leme de cadastre, que é muitíssimo mais eficiente no Mediterrâneo, vai encontrar imensa resistência cultural, porque é muito mais fácil equilibrar um navio com os lemes que se podem afundar mais ou menos e cuja geometria se pode modificar, do que ter um leme de cadastre que muitas vezes, a partir de um certo ângulo, nem sequer funciona. Tem que se aprender a virar os navios por outros meios, com as velas. Portanto, o que nós sabemos sobre o século XIV é muito pouco, e suspeitamos, começam a aparecer documentos que dão uma ideia dos navios terem sido construídos por um processo interessantíssimo, sem desenhos.
A forma dos cascos dos navios mediterrâneos é desenvolvida com um processo algorítmico em que eles aplicam umas escalas aos moldes das cavernas e conseguem a forma do casco, uma forma do casco que depois pode levar um tabuado por cima, sem se perder um mês a afeiçoar as cavernas e a fazer os sotamentos que permitem recolher receber as madeiras do tabuado. Mas sabemos incrivelmente pouco dos navios do século XI, XII, XIII e XIV. Há muito pouca arqueologia e há muito poucos documentos. Há muito poucos documentos técnicos, sobretudo. Mesmo assim, temos algumas. Aliás, este navio que eu pus aqui contaria cerca de 1300, já há vários anos. Eu devia ter. Pode ser 1300, pode ser 1700. Nós não temos carbono 14, o navio foi destruído, fez-se uma réplica em madeira, um modelo que está em Veneza no museu. E um colega meu revisitou a escavação no fim do século XIX deste sítio e acha que as cerâmicas e os níveis em que este casco foi encontrado são mais do século XVII do que do século XIV, como na altura se pôs a hipótese, não é? E depois, no norte da Europa, as cogas começam a crescer de tamanho, a ficar mais sólidas, mas convivem com navios trincados. Navios mais pequenos, mas o Báltico e o Atlântico Norte vão construir navios em trincado até ao século XVII. A grande revolução e fala-se muito deste cronista, Giovanni Villani, que falou de quando os selvagens do norte entraram no Mediterrâneo, semearam guerra e violência no princípio do século XIV. E o que trazem são cogas que entram no Mediterrâneo e vão ser copiadas pelos italianos, sobretudo, e os franceses, e mais tarde este navio, a coca quer dizer coga, as cogas do Mediterrâneo vão ser os navios que vão dar origem aos navios oceânicos. Eu acho que temos uma genealogia bastante bem estabelecida para este processo. As cocas do Mediterrâneo começam a crescer, e começa a aparecer um segundo mastro, que coincide com a adoção do leme de cadastro. E este segundo mastro normalmente leva uma vela latina. Os italianos chamam isto de quadra latina, ou tipo de aparelho, e começam a aparecer na iconografia, ainda não na arqueologia, e nós adorávamos construir modelos e experimentá-los, porque nós não conhecemos o processo tecnológico e de experiência de desenvolver estes navios que depois permitiram dobrar o Cabo da Boa Esperança e atravessar o Pacífico. No século XV há dois desenvolvimentos importantíssimos. Um é o aparecimento do navio de 3 mastros. Provavelmente já há navios de 3 mastros no fim do século XIV, mas a primeira representação que temos é catalã, do princípio do século XV, e depois aparecem painéis de popa no final do século XV. O aparecimento de painéis de popa, que já há embarcações com painéis de popa no período romano, temos vários, mas vai permitir puxar a caverna mestra para a frente e aumentar muitíssimo o espaço do convés dos navios. E vai mudar completamente a geometria dos cascos. Nós também gostávamos de desenvolver modelos e testá-los em computador e ver qual é o desempenho destes navios. Porque as queixas dos marinheiros, a historiografia, são relatos pessoais, são opiniões de pessoas que vão a bordo. E muitas vezes adoram dizer mal, ou têm razões para não dizer bem, ou os portugueses são extraordinários a dizer mal de tudo, não é? Nós adoramos dizer, faz-se uma estrada maravilhosa, mas falta música nas bermas. E, portanto, esta ideia das polpas também está muito mal estudada, mais outra grande lacuna no meu conhecimento. Eu não devia vir aqui, eu só venho apresentar as coisas todas que não sabemos. Mas há na iconografia umas popas planas que nós não sabemos se são erros de representação ou se de facto correspondem a uma tipologia. Elas não aparecem na arqueologia, pelo menos até agora. E o que vai acontecer durante o século XV é o crescimento dos navios. Vai haver melhores escarvas, à medida que as florestas diminuem e que há menos madeira, vai haver mais tecnologia e vai haver maneiras de fazer navios mais sólidos, com mais quilha e com mais gelora e com mais boca, obviamente.
Portanto, eu acho que, e isto é a minha opinião, os navios dos descobrimentos são navios que são uns híbridos desenvolvidos com os reforços estruturais do norte da Europa, das cogas, e com o desenho e a maneira extraordinária de os conceber e depois de os construir a partir só com moldes e armadoras na Península Ibérica. Durante o século XV, quando eles crescem, há uma espécie de uma convergência. Os biólogos chamam, não sei como é que eles chamam em português, mas os pássaros, os mamíferos, os peixes, acabam, como estão no mesmo meio, acabam por desenvolver estratégias semelhantes. Eu estou a pensar nos pinguins e nos golfinhos, que é o exemplo que os biólogos dão. Mas vai haver uma grande diversidade de navios a aparecer e depois vai haver uma especialização. E uma vez estabelecida esta receita dos navios de 3 mastros, depois é só uma questão de experimentar com escalas maiores no Báltico e no Mediterrâneo e naturalmente em Portugal e em Espanha vão-se os reis, porque isto também é o período em que o Estado começa a ter o Estado moderno se começa a organizar. O monopólio da guerra, o monopólio dos impostos vão permitir às coroas desenvolver políticas de construção naval e de navegação. Nós vimos, há experiências no princípio do século XV feitas pelos ingleses, aquele Grace-Dieu nunca foi a lado nenhum, derivava, não respondia ao leme, e acabou ancorado no rio e ardeu, caiu um raio em cima e ardeu. Era construído em trincado, com 3 camadas de madeira, pesadíssimo e impossível. Mas foi-se fazendo experiências e cada vez que se fazia experiências havia dinheiro, tentava-se fazer um navio maior. E há as toneladas, temos bastantes em Portugal, já se sabe, não é? O Galeão Grande São João não é um produto isolado da construção naval portuguesa. Houve mais tentativas de fazer navios grandes. Até os suecos fizeram um navio enorme entre 1563 e 64, lançaram e depois ardeu numa batalha e foi encontrado há muito pouco tempo juntamente com um outro navio do fim do século XV que os suecos estão a tentar escavar e que é interessantíssimo. A iconografia é ainda a melhor fonte que nós temos para imaginar os portos deste período, porque temos muito pouca arqueologia e não há documentação técnica até à segunda metade do século XVI. Nem em Itália há tratados suficientemente claros para percebermos como é que estes navios eram construídos. E quando se olha para a iconografia deste período, do século XV, eu estou só com... Obrigado. Ficamos a imaginar como é que estes navios, com estes castelos da proa altíssimos, conseguiam fazer largos, não é? Com o vento a empurrar a proa. Deviam... E temos... eu estou a tentar fazer uma base de dados de iconografia e estas são as imagens mais relevantes. Esta vista de Veneza deste senhor Jacopo di Barbari é extraordinária porque tem os navios que estavam no porto muito bem desenhados. E uma das coisas que nos diz é que a maioria das embarcações em qualquer porto da Europa eram pequenas e os navios grandes eram quase todos iguais. Tinham um modelo que eram 3 ou 4 mastros. O quarto mastro desaparece no princípio do século XVI, fica nas caravelas da Armada, não é? Mas falta fazer esta recolha iconográfica em Portugal e em Espanha e depois no resto da Europa, como é óbvio, não é? Os navios espanhóis parecem, na iconografia, são semelhantes aos navios portugueses. Não, são grandes, armam imensas armas, levam imensa gente, têm capacidade para pôr água para vários meses. Agora, os navios da circunnavegação eram pequenos, não são navios grandes. No princípio do século XVI, estes navios vão ser, se calhar, muito parecidos com estes que o Duarte de Armas desenhou. Nós temos alguma informação sobre a frota do Vasco da Gama e são navios com 20 metros de quilha máximo.
que faziam meses no deserto, não é? O mar é um deserto enorme, inóspito. Quando se olha para os marinheiros, vê-se que o Vasco da Gama foi extraordinariamente otimista. Ele carregou as pessoas necessárias, também por causa da água e da comida, não é? Carregou as pessoas necessárias. Já toquei outra vez no botão? Não. Sim? Não? Peço desculpa. Fiz outra vez a geneira? Peço desculpa. Eu espero não estar a apontar o laser. Sim. Os navios de Fernão de Magalhães levavam muito mais gente. Muito mais. Levavam... Se aplicarmos não eram muito maiores, mas se aplicarmos a fórmula do Fernando Oliveira, têm muito mais pessoas do que a tripulação necessária e requerida para levar estes navios. Há uma réplica... Há réplicas de vários navios, mas uma réplica custa muito dinheiro e nós não temos informação arqueológica, não temos, e não há, a nossa caravela, julgo, eu ainda não tive acesso à documentação que se gerou nas viagens da nossa caravela, mas parece-me plausível. Estas réplicas não, a maioria pediram ao meu querido amigo José Luís Casado Soto uma opinião sobre as caravelas de Sevilha, e ele disse: se aplicarmos a fórmula do Cristóbal de Barros, estas caravelas têm o dobro da tonelagem das originais. E portanto nós sabemos muito pouco sobre... Mas vale a pena continuar a construir. Eu não tenho nada contra esta Ninha, que é uma caravela de 4 mastros enorme, construída construída onde? Construída no Brasil, na Bahia. Navega lindamente. O único exemplo que temos relativo, muito bom, muito bem estudado, é este, o galeão basco San Juan de 1565. Mas estão a construir uma réplica, vamos saber como é que ele navegava. Em Portugal há imensos navios, não estão nem bem estudados, nem protegidos, não há uma política, não tem havido uma política da parte da cultura de abraçar isto de uma maneira e de colaborar com vários, porque estes sítios arqueológicos só vão ser conhecidos com projetos multidisciplinares. Não se pode deixar a arqueologia só para os arqueólogos. É importante demais. A Espanha deu um salto qualitativo e quantitativo extraordinário quando a Marinha começou a colaborar com a cultura. Hoje em dia a Espanha tem um navio que faz arqueologia e que vai a profundidades enormes. Tem uma política de colaboração extraordinária e, embora a Espanha esteja dividida em regiões e haja todo o tipo, como em todos os sítios do mundo, haja rivalidades e problemas, a Espanha funciona lindamente. A única coisa que nós tínhamos que fazer era emular o exemplo espanhol para a arqueologia portuguesa. Temos esta popa, provavelmente anterior a 1400. Temos o navio da Ria de Aveiro, que é provavelmente... Agora não fiz nada. Acho eu. Julgo que não. Da Ria de Aveiro, que está a pedir para ser reconstruído e testado. Temos o navio do Cais do Sodré, que foi destruído pelo Ministério da Cultura por negligência e por tricas e ódios internos. Foi abandonado, secou. Nós tivemos acesso depois em 2010 às madeiras e ainda fizemos uma reconstrução, e agora dá a ideia que é uma galé. Dá a ideia que é um navio, porque a estrutura é muito mais leve do que devia para um navio com tantos metros de quilha. Temos já as madeiras, ainda lá estão, no Quenãs. Depois apareceu este navio, que é um dos navios perdidos pelos irmãos Sodré em Oman, mas que foi muito mal estudado. A diplomacia portuguesa não se envolveu, e é pena. Depois há um navio ibérico espanhol, provavelmente Highborn Cay, muito, muito próximo de 1500, primeiro quartel do século XVI, que foi destruído por caçadores de tesouros, e nós voltámos lá em 2017 e depois meteu-se o Covid e não arranjámos dinheiro para uma segunda campanha, que era a de tirar as formas das cavernas para tentar fazer uma reconstrução. Mas é o sítio que está. Nós tapámos, fizemos uma parede de tijolo à volta, tapámos com areia, está protegido. A corrente estava a destruir. O Molasses Reef devia ser português,
ou pelo menos terá sido comprado em Portugal, foi dinamitado por caçadores de tesouros. Quando os arqueólogos chegaram, os caçadores de tesouros dinamitaram o sítio para não ficar nada, só por despeito. Há um navio extraordinário em Studland Bay, Inglaterra. Havia este navio do Recife Day atual que foi dinamitado para tirar o cobre, os lingotes de cobre, que têm todos a marca dos Fugger. É uma coisa que acontece muito nos navios que vão para a Índia, levam lingotes de cobre e a maioria dos que eu conheço têm a marca dos Fugger. Depois o navio Bom Jesus, que continua à espera que nós lá vamos estudar as madeiras. E que é um sítio extraordinário. Na altura, quando eu estive lá, disseram-me que há mais uma parte deste navio 7 km para norte, nas dunas. Eu não sei, não pude ir ver, não é? Mas eu acho que, e para concluir, nós precisamos imenso de fazer estes 5 pontos. Um estudo e definição das tipologias. A maior parte das tipologias vem de documentos, e as pessoas que escrevem documentos não são necessariamente pessoas do mar. E, portanto, há todo o tipo de... há um texto espanhol que diz que tinha não sei quantas pinaças no Porto, pinaças, umas eram trincadas, outras eram construídas com o casco liso, e eram pinaças na mesma. Temos que organizar a iconografia, eu acho fundamental. Temos que sistematizar o registro arqueológico. É muito importante que as pessoas desenhem e descrevam os restos arqueológicos, como fazem os biólogos. Não se descreve o inseto a começar pelos olhos e depois as patas e depois as asas. Há uma regra. E era fundamental. E depois convidar historiadores e engenheiros navais a fazer projetos multidisciplinares. A arqueologia, só com arqueólogos, não irá lá. E, sobretudo, envolver as populações civis. Enquanto as pessoas, os utentes do mar em Portugal, acharem que o património é de Lisboa, e o património é de Lisboa, as pessoas encontram coisas em Gerás do Lima, em Esposende, e o Estado vai lá buscar as madeiras, leva-as para Lisboa e nunca mais dá conta. Portanto, as pessoas preferem colecionar, preferem pilhar, preferem tirar, porque do ponto de vista da população é uma estratégia mais gratificante. Esta parte da arqueologia pública é também uma coisa da democracia. É indecente imaginar... Portugal assinou uma convenção em 2005 do património, em que se comprometeu a fazer do património um direito, o acesso à informação, um direito humano. Portanto, nós estamos já... Eu estou feliz e orgulhoso por ter voltado a Portugal ao fim de 23 anos numa universidade nos Estados Unidos, e já começamos a publicar não só livros, a desenhar estas bases de dados, a tentar publicar artigos, a sistematizar o registro arqueológico para se poder fazer estudos comparados, e depois a pôr equipas internacionais a colaborar. Nós sozinhos não vamos resolver, porque o nosso património é vastíssimo, riquíssimo e cobre 25 séculos de história. E, portanto, o que eu gostava de deixar aqui são estas palavras amargas. Não são amargas, eu tenho imensa... Eu encontrei Portugal um país informatizado, com políticos de uma estatura que não havia há 23 anos quando eu saí. Cultos, informados, viajados, e a coisa pública, a administração pública portuguesa está igual ao nível de qualquer outra administração pública em qualquer outro país europeu. É só este pequeno trombo da cultura que só precisa de um abanão para se informatizar, para colaborar, para deixar de odiar a Marinha, tratar mal o Museu de Marinha. E, portanto, eu acho que todos juntos podemos empurrar nesse sentido, e é relativamente fácil. É um problema de desfias. E não queria terminar sem falar da descolonização da história. São os meus últimos slides. Fala-se muito da descolonização da história. Eu pessoalmente acho o Monumento das Descobertas horrível. Acho que aquela faixa do Tejo com a Torre de Belém ao fundo era uma coisa preciosa, que as pessoas deviam pagar para ver, e agora está lá o Monumento das Descobertas no meio, não nos deixa ver a Torre de Belém suficientemente longe. Mas é uma opinião pessoal. O que eu acho que é importante com os meus amigos mais wokes é que se perceba que não se pode fazer uma história só falar de coisas boas ou só falar de coisas más, não é? É uma história manicaísta
é uma história que não tem interesse nenhum. A história é importante para tentarmos perceber de onde é que vimos, quem é que somos, para onde é que vamos, o que é que podemos saber sobre o passado, o presente e o futuro. E ninguém deitaria fora os álbuns de família se tivesse um avô que era cleptomaníaco, não é? Não íamos deitar fora todos os retratos de todos os museus, porque houve um ano passado que não era uma flor que nós quisemos. Imaginem se fôssemos agora demolir as pirâmides. Não houve um único faraó que nós quiséssemos ir jantar com, não é? Não deviam ser flores de cheiro. Mas, portanto, o que eu acho importantíssimo, sem histerias e sem nacionalismo, é de facto reconhecermos e estudarmos o facto que a Europa desenvolveu os meios científicos e tecnológicos que permitiram mapear o planeta. E isso não é uma coisa que devamos ter vergonha, não é? A história devia ser uma fonte de autoestima. As coisas boas e as coisas más. Havia uns urbanistas que diziam, quando se vai numa aldeia que tem 1000 anos, passa-se pelas ruas e fica-se com a sensação que já houve mais pessoas que tiveram angústias e problemas, mas o facto daquela rua estar lá e daquela aldeia estar lá e das pessoas continuarem dá-nos autoestima, dá-nos uma sensação de segurança e de continuidade que é muito importante, que os americanos não têm, não é? Eu senti isso muito lá. E, portanto, com certeza, eu acho que estamos num país livre, as pessoas têm todo o direito de pintar as estátuas, não. Eu sou contra ou deitar estátuas ao rio. Mas podem autoflagelar-se à vontade e odiarem-se por causa do que um antepassado fez. Mas temos que explicar ao mundo que há contraindicações para a autoflagelação. Não faz bem à pele. E era só isso que eu queria dizer. Já estou. Muito obrigado.